Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia especial, né? Hoje é o Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E a nossa arte é fruta, pera. Vamos fazer essas peras, vocês viram? Eu buscando ali a verdadeira, no meio daquelas peras tem ali uma verdadeira que eu tentei copiar. Copiar a natureza é tudo de bom, né, gente? É maravilha. Mas para fazer a nossa pera, vamos precisar fazer uma massinha caseira. E essa massinha caseira a gente começou agora. Com um copinho de requeijão como medidor, eu coloco em um recipiente meio copo de água, meio de óleo e meio de cola. Eu estou utilizando a de rótulo azul. Eu quero uma cola forte, tá? Para evitar rachaduras na massa. Você vai misturar. O próximo passo, 60 gotas de pigmento amarelo. Vamos fazer uma massa na cor amarelo-limão, que é a base para a gente fazer nossas frutinhas e ficar ok. Na sequência, uma gota de pigmento verde. Pigmento você encontra em casa de tintas, material de construção. É só pedir, que é fácil, tá? Papel higiênico na sequência. Coloque aos pouquinhos, vai rasgando o papel. Quando ficar nesse tom, ou melhor, nesse tom não, fica assim, parecendo uma massinha, você para. Acrescenta então o amido de milho para a gente finalizar. Eu já começo com um pacotinho, você compra uma caixinha de 200 gramas, eu vou utilizar essa caixinha todinha, tá, gente? E vou abrir mais a segunda caixa, mas aí é só para dar o ponto, eu vou utilizar pouquinho. Então, é só vocês observarem que aos poucos a gente vai dando ponto, como se fosse uma massa de pastel. E outra coisa também que é bem legal, vá observando sua massa, ver se está soltando das mãos. Não precisa de primeiro soltar todo da mão, que ele vai ficar grudando um pouco. Mas quando você chega num ponto bacana, ela fica fácil até de você fazer a limpeza da sua mão quando ela está cheia de massa, como está agora. Porque você conseguiu que ela ficasse ok, a massa boa mesmo. Então quando você termina de colocar a farinha, percebeu que ela chegou no ponto, aí você para. Mas acontece que até na massa de pão e tudo que você faz, sempre a gente precisa chegar no ponto mesmo, a gente precisa acrescentar uma coisinha aqui, outra ali. Essa mesmo, acabei passando um pouco do ponto, então eu tive que acrescentar o quê? Um pouquinho de água, um pouquinho de óleo. Misturei, percebi que eu preciso de um pouco mais. Então aí só vai entrar agora líquidos, nada de farinha. Aí eu coloquei mais um pouquinho de água, mais um pouquinho de óleo, só um pouquinho. Dessa forma eu vou chegar no ponto desejado. Olha só como ela está esticando da mão, ó. Sem rachar, ótima para modelar, para a gente encapar as nossas bolinhas de papel. Essa é a massa ideal, tá certo? Mas se você errar e umedecer demais, não se desesperem de forma alguma, acrescenta amido de milho. Você nunca erra para fazer essa massa. Para fazer a base da nossa pera, papel amassado velho. São 7 folhas de caderno amassado e passando a fita crepe para deixar tudo bem durinho e firme. Até mesmo para facilitar na hora de encapar com a nossa massinha. E ficou assim. Peguei um pouco da massa. Sempre que você trabalhar com a massa, você sova antes. E abre um pouco e vai agora encapar. Aí você vai, ó, empurrando a massa, você vai esticando ela. Quando você vê que ela cobriu toda a bolinha de papel, você faz esse trabalho com as mãos. Você vai alisar a massa. Olha, já tem aí a bolinha. E agora, como é que eu faço o formato, Cris? Você vai para a pontinha da bolinha e começa a girar desse jeito que ela vai subindo o calombinho. O excesso de massa vai subir, é aí que vai formar o corpinho da nossa pera. Aqui eu mostrei a vocês ali. Olha só, gente, que fofinho. Então não precisa aquela pera com aquele formato. Não, a pera real é essa que a gente compra no mercado. Eu tenho ali a verdadeira que eu mostrei para vocês. E no decorrer do vídeo eu vou sempre estar mostrando. Aí depois que você
levantou esse calombinho que vocês viram aí, a gente quer o quê agora? Alisar, ajeitar, aí você trabalha com água, vai umedecendo sua mão, e agora, gente, ó, depois que eu fiz aquele calombinho, eu coloquei a mão aí, estão vendo? Introduzi o meu dedo, fazendo aquela cavidade onde a gente vai colocar um pedacinho de madeira, alguma coisa que você tenha, que vai ser o cabinho da nossa pera. Olha como foi fácil. Vocês viram que facilidade? Muito legal mesmo. Eu fiquei assim, olha, eu tô apaixonada por essa pera, gente, sério, sério mesmo. Eu gostei demais. Mas daqui a pouco vem o pulo do gato, viu? Pra gente ficar com aquele tom, pra ficar bem bacana. Aliás, o pulo do gato chegou. É o amido de milho novamente. Depois que você introduziu o dedinho ali, ajeitou, ficou tudo bonitinho, vim com o palitinho, fiz um buraquinho, você vai agora fazer isso com amido de milho, vai jogando aos pouquinhos e dando aquelas batidinhas desse jeito, ó. Você vai fazendo isso, vai encostando e agora, depois que você conseguiu colocar o amido de milho, você vai pegar agora um pedacinho de madeira e você vai molhar na cola para poder ficar bem coladinho. E você vai agora introduzir esse pedacinho de madeira. Vocês estão vendo? Pronto. Feito isso, você vai deixar secar junto com essa base aí de amido de milho que você acabou de polvilhar. Vocês viram? Polvilhou esse amido, você passou a mão, ajeitou, você vai deixar secar. Dia seguinte ela vai ficar toda manchadinha. Olha como tá. Estão vendo? Tá esquisito, né? Quando ela seca embaixo, ela nunca fica totalmente seca. Então, sempre fica meio úmido embaixo. Nesse momento que você vai, na hora de colocar a tinta marrom daqui a pouco, você aperta assim que afunda um pouquinho, né? Aí fica beleza. Olha aí a pera real, ó. A pera verdadeira é essa que eu trouxe para eu utilizar como base, para eu olhar e entender como o corpinho dela é para a gente fazer. Aí eu estou introduzindo aí o pincel com a tinta marrom, uma tinta PVA, para a gente fazer essa parte de baixo, porque eu acho que não tem necessidade de a gente fazer aquela partezinha que tem na goiaba, que quando eu ensinar para vocês a goiaba, vocês vão saber o que é, e se quiser colocar aí, é só colocar. Essa foi a primeira pera que eu fiz como teste e utilizei a massa na cor limão, não, verde limão, diferente do amarelo limão, tá certo? Por isso que ficou naquele tom, que é o tom da goiaba. E aí, gente, fica aquela coisa esquisitinha, né, do amido de milho que tá grudado ali na massa. Você vai pegar uma esponjinha de prato, vai umedecer e lentamente vai tirar o excesso, só um pouquinho. Não exagera não, porque senão você amolece isso aí, vai tirando tudo. Só para dar uma limpadazinha básica, porque a gente agora vai pintar, tá certo? E a gente vai pintar com duas tintas que eu ensinei. Eu vou deixar o link na descrição para você aprender a fazer verde limão e o amarelo limão. Eu vou começar dando batidinhas com o amarelo limão, tá certo? Depois a gente utiliza o verde limão, caso você queira deixar um pouquinho mais escuro. Aí você vai... Por isso que é bom a gente ter essa base da massa. A massa já está com esse amarelo limão. E agora você entra com a tinta amarelo limão. Então tudo isso fez com que a pera ficasse com esse tom maravilhoso, que se aproximasse mais da pera real. Então depois que a gente fez isso em todas as peras, menos naquela verde que eu ainda não fiz, eu agora vou entrar com essa outra cor linda, né? Que é o verde limão. E aí, eu vou também dar algumas batidinhas bem de leve. Eu estou utilizando, gente, essa buchinha de textura, mas isso não é obrigatório. Se você não tiver, utilize a mesma buchinha que você utilizou, aquela de prato, tá certo? Aquela de louça, a que fica na sua pia. Mas não reaproveite mais para a pia. Pegou, já era. Normalmente eu pego uma nova e vou dividindo vários quadradinhos e utilizo para artesanato. Eu faço isso, eu não pego a velha não, tá, gente? Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não vou pegar minha bucha velha já toda encardida para poder trazer para o meu artesanato. Eu não faço isso não, eu pego uma nova e corto os quadradinhos e guardo. Ela vai ficar encardida, eu sei, mas aí agora é de tinta. E assim eu vou fazendo em todas as peras. Olha só, gente, que fofinho. Terminamos. Depois que ela seca, ela fica fosca, fica muito bacana.
E aí, qual a dica que eu dou a vocês? É passar, eu perdi essa parte aí para ensinar vocês, é só passar a cola transparente para isopor, tá certo? Ou EVA, passa, deixa secar, ela fica nessa cor. Espero que vocês tenham curtido, foi um prazer compartilhar. Que Deus abençoe cada um de vocês.